Fala pessoal, Carol na área, trazendo mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje, o caso aconteceu em 2010, é um caso extremamente chocante. Nós temos algumas imagens ali do que aconteceu, mas o que mais choca nesse caso é quem cometeu esse crime tão cruel. Se você se interessa por esse tipo de conteúdo, já se inscreve no canal, deixa um like, um comentário e também não esquece de ativar o sininho de notificações. Bora pro vídeo. Em um sábado de abril de 2010, a jovem Erin Orcutt, de 25 anos, estava trabalhando como de costume em um restaurante localizado em Ontario Mills Mall, na Califórnia, como garçonete. Parecia mais um dia comum de sua vida e ela foi liberada a sair mais cedo depois que os negócios ficaram fracos. Seu gerente disse que ela poderia bater o ponto e aproveitar a tarde de sábado. Erin, que estava solteira na época, ficou muito feliz por poder sair mais cedo. Ela tinha um filho pequeno e estava ansiosa para ficar com ele. Ao se aproximar de seu carro, que estava em um estacionamento que normalmente estava movimentado, ela clicou 2 vezes no botão de destravar em seu chaveiro, que abriu todas as portas de uma vez, como era de seu costume. Assim que ela estava bem próxima de seu veículo, 2 homens apareceram, aparentemente do nada. Antes que ela percebesse, um deles pulou no banco do passageiro e ordenou que ela entrasse. Eles não estavam de brincadeira. Um deles estava segurando uma arma. A mulher deu uma rápida olhada no estacionamento e percebeu que estava sozinha. Não tinha ninguém perto para ajudá-la. Com medo do que pudesse acontecer, ela só obedeceu o que o homem disse. Ao entrar no carro, o homem que estava do lado dela ordenou que ela saísse do estacionamento. Quando ela estava saindo, ela olhou para trás e viu que o outro homem que estava junto com seu sequestrador estava rindo de toda aquela situação. Eles dirigiram sem rumo por um tempo, até que seu sequestrador disse a ela para estacionar em um restaurante, que era o ponto de encontro favorito dos policiais. Depois de parar em um local isolado atrás do estabelecimento, por ordem de seu sequestrador, ela foi instruída a passar para o banco de trás e deitar ao lado da cadeirinha de seu filho. Quando a terrível realidade do que estava prestes a acontecer tomou conta, Erin implorou ao homem para libertá-la, prometendo que ela não iria à polícia, que ela não iria contar nada e que ficaria por isso mesmo. Em seu desespero, ela ofereceu a ele seu carro e todo o seu dinheiro que ela tinha na bolsa, dinheiro no banco, qualquer coisa. Ela só queria ir embora. O sequestrador não se importou com nenhuma palavra que ela disse e a mandou calar a boca e tirar a roupa. Ele abusou dela, mas como não conseguiu terminar o ato, ficou furioso e começou a socá-la em seu rosto e estômago. Enquanto ela suportava toda essa humilhação, uma após a outra, Erin esperava que alguém aparecesse para ajudá-la. Mas isso seria muito difícil, já que o local era isolado e os vidros do seu carro eram bem escuros. Quase não dava para ver os dois dentro do carro. Ao longo da próxima hora, Erin foi violada de várias maneiras. Às vezes, o sequestrador tirava fotos dela e mandava para seu cúmplice. Em uma delas, ele escreveu a legenda: "Adivinha o que eu estou fazendo agora?" Como se não fosse o suficiente o que ele estava fazendo fisicamente com ela, ele também a ameaçou mentalmente, dizendo que ela iria morrer. Quando ficou claro que ele estava esgotado, ele ordenou que ela se vestisse, dizendo que era hora de dar um passeio de carro pelo deserto. Erin sentiu que naquele momento que ela seria levada para o deserto, seria o seu fim. Com seus instintos de sobrevivência entrando em ação, ela estava ciente de que sua possibilidade de fuga estava diminuindo a cada minuto. Enquanto ela se vestia, o celular do homem tocou. Em uma sorte muito grande, enquanto ele mexia no celular, ele colocou a arma no chão em frente ao banco do passageiro. E ela sabia que esse era o momento para agir. Pensando rápido, Erin ativou as travas de segurança para crianças que tinha em seu carro. Como elas foram programadas para travarem apenas o lado do passageiro, que era onde seu filho se sentava, isso permitiu que ela escapasse pela porta traseira, atrás do banco do motorista. Consciente de que estava correndo para salvar sua vida, Erin correu muito pelo estacionamento vazio, gritando por socorro. Ela não sabia, mas na época as câmeras de segurança filmaram esse momento chocante.
Outra coisa que ela não sabia era que o dono de uma loja de bebidas próxima estava de olho neles o tempo inteiro. Ele contou mais tarde para a polícia que o carro de Erin chamou sua atenção quando ele viu o carro estacionado atrás de uma lixeira. Por sorte, ele conseguiu ver que tinha 2 pessoas dentro do carro. Suspeitando que os ocupantes estavam fazendo algo ilegal, ele estava se preparando para chamar a polícia quando viu Erin sair do veículo em pânico. O homem conseguiu segurá-la e a colocou para dentro de sua loja. Temendo que ela ainda pudesse estar em perigo, ele a escondeu atrás do balcão enquanto ligava para a emergência. Quando seu agressor não apareceu, o dono da loja de bebidas a sentou próximo à entrada, onde várias pessoas ficaram olhando para ela, tentando entender o que estava acontecendo e também ficaram esperando a polícia. Enquanto isso, dentro do carro, o sequestrador tentava freneticamente ligar o carro, mas não conseguiu. Isso porque Erin havia engatado um interruptor na ignição quando eles entraram no estacionamento. Então isso tornava o veículo inútil para qualquer um que não soubesse como destravar esse sensor. Quando ele viu que realmente não tinha mais nada para fazer, que o carro não ia ligar, ele decidiu fugir a pé mesmo do carro, só que ele deixou algumas pistas bem importantes para trás. Quando a polícia chegou ao estacionamento, pouco tempo depois, eles revistaram o carro e encontraram a arma ainda caída no chão, o que foi uma surpresa para a polícia. Eles deduziram que o homem ficou tão desesperado para fugir que acabou deixando sua arma para trás. Em uma incrível reviravolta, quando os policiais examinaram a arma, encontraram o nome do proprietário colado na parte inferior. Como essa era uma prática comum entre os policiais, eles suspeitaram que o culpado poderia ser um deles. Isso, é claro, deixou todos chocados. Quando o carro de Erin foi analisado, um par de óculos de sol pertencente ao suspeito também foi descoberto, junto com uma boa quantidade de fluido biológico, do qual seu DNA poderia ser extraído. Enquanto os investigadores estavam ocupados reunindo evidências, o oficial Anthony Orban, um detetive da unidade de crimes sexuais do Departamento de Polícia de Westminster, cerca de 30 minutos do local onde ocorreu o ataque, disse que sua arma foi roubada e estava fazendo um boletim de ocorrência. Agora, o homem já estava no radar da polícia, depois que o seu nome foi encontrado na arma. Então, os detetives que trabalharam no caso de Erin o rastrearam até outro estabelecimento, quando ele foi encontrado na companhia de um guarda prisional chamado Jeffrey Jelinek. Com Erin no banco de trás de uma viatura, os policiais a levaram até a área e perguntaram se ela reconhecia alguém, o que não foi difícil. De imediato, ela disse que os 2 homens eram o sequestrador e o cúmplice. Quando a dupla foi revistada antes de ser presa, as chaves do carro de Erin foram encontradas com Jeffrey. As peças do quebra-cabeça se encaixaram tão rápido que os suspeitos foram presos em questão de horas. Enquanto seu sequestrador estava sendo processado, Erin foi levada a um hospital onde um kit de estupro foi realizado. Ela também foi tratada pelos ferimentos que sofreu. Quando foram confrontados com as acusações contra eles, Anthony e Jeffrey simplesmente não conseguiam lembrar o que tinham feito naquele dia. Embora nenhum dos dois parecesse ser capaz de se lembrar de nenhuma das atividades daquele dia, o que era bem suspeito, um deles logo recuperou a memória quando percebeu que estava bem encrencado. Durante seu interrogatório, Anthony Orban manteve-se firme, dizendo que não tinha conhecimento do ataque de Erin, dizendo que nunca tinha conhecido e nem sabia quem ela era. Ele insistiu que sua arma havia sido roubada e que o verdadeiro responsável ainda estava por aí. Por mais que tentasse, ele não tinha explicações de como esse homem misterioso também conseguiu roubar os seus óculos e que ele misteriosamente estava dentro do carro de Erin. Enquanto Anthony estava determinado a manter sua inocência, Jeffrey não estava tão confiante e estava prestes a se entregar. Quando confrontado com a montanha de evidências contra ele, ele ficou desesperado e, com isso, voluntariamente entregou seu celular aos detetives, dizendo-lhes para olharem as fotos. Quando eles fizeram o que ele disse, eles encontraram as imagens de revirar o estômago de Erin sendo agredida. Eles também descobriram que as mensagens que a dupla trocou no momento em que Anthony estava no carro com Erin.
Quando solicitado a relatar seus movimentos no sábado em questão, Jeffrey lembrou que ele e Anthony haviam saído para beber quando decidiram sair em busca de garotas bonitas. Quando viram Erin caminhando para seu carro, eles souberam que haviam encontrado o que procuravam. Embora alegasse não ter interesse em participar ativamente do sequestro e também das agressões contra Erin, Jeffrey admitiu que teve prazer em viver isso indiretamente por meio de seu amigo. O fato de que ele e Anthony riram da situação de Erin indicou aos investigadores que eles a viam apenas como um brinquedo que poderia ser usado por eles. Apesar de suas alegações de inocência, Anthony Orban foi indiciado por sequestro e agressão sexual. Enquanto ele estava na prisão aguardando o seu dia no tribunal, ele foi gravado fazendo ameaças contra Erin durante telefonemas com algum de seus conhecidos. Em uma conversa memorável, ele sugeriu que as coisas seriam muito fáceis para ele se a testemunha, no caso a Erin, simplesmente desaparecesse. Por uma coincidência ou não, foi exatamente nesse momento que a Erin começou a receber uma série de ligações misteriosas e que ela estava sendo ameaçada nessas ligações. Ela contou isso para a polícia e eles ficaram bem atentos e ficaram ali cuidando dela praticamente 24 horas por dia até o momento do julgamento. Quando o processo judicial finalmente começou no verão de 2012, o ex-detetive da polícia culpou os antidepressivos que estava tomando pelo seu comportamento. A posição de sua equipe de defesa era que se ele agrediu Erin, o fez durante um apagão, induzidos pelos antidepressivos misturado com o álcool. No seu depoimento, ele testemunhou que foi atormentado por problemas financeiros, conjugais e relacionados ao trabalho que causaram graves problemas em sua saúde mental nos últimos anos. Um veterano do Corpo de Fuzileiros Navais, que serviu no Iraque e no Afeganistão, ele afirmou ter sido assombrado pela brutalidade que testemunhou durante o serviço ativo. Ele confessou que o estresse crescente acabou ficando tão ruim que ele pensou em matar sua esposa, seu cachorro e também a si mesmo. Claramente estabelecendo bases para uma defesa de insanidade, ele até disse que estava possuído por demônios. A esposa de Anthony, chamada Tracy, apoiou suas afirmações de que ele não estava em seu juízo perfeito no momento do ataque. Ela também estava convencida de que os antidepressivos que ele estava tomando o fizeram agir assim. Para levantar dúvidas em relação a isso, os promotores apresentaram uma cópia de uma revista encontrada na casa dele que trazia uma história de um veterano da guerra do Iraque que, atormentado pelas lembranças de seus dias no serviço militar, matou a tiro sua esposa e seus filhos, e também seus cães, antes de tirar a própria vida. Embora não pudessem provar, eles se perguntaram se ele estava tentando passar o sofrimento de outra pessoa como se fosse o seu. Para os promotores, ele tinha lido a história e queria fazer dela a sua. Em troca de uma sentença mais leve, Jeffrey testemunhou contra seu companheiro. Graças à sua versão detalhada dos eventos, uma imagem clara das intenções de Anthony naquele dia foi feita para todos verem quem ele realmente era. Em junho de 2012, o júri considerou Anthony Orban culpado de 8 acusações criminais. Antes da sentença, seus advogados usaram todas as manobras legais à sua disposição para que seu cliente fosse declarado temporariamente insano. Quando Anthony, de 33 anos, soube que sua defesa por insanidade havia sido rejeitada, ele decidiu resolver o problema por conta própria. Em vez de enfrentar a possibilidade de passar o resto da sua vida na prisão, ele tirou a própria vida em sua cela. Ele seria condenado à prisão perpétua. Como parte de seu acordo com os promotores, Jeffrey Jelinek não contestou as acusações de agressão e cárcere privado. Como punição, ele foi detido sob custódia do estado da Califórnia por um período de 5 anos e 4 meses. Em março de 2013, ele foi solto após cumprir apenas 3 anos de sua pena. Precisando de um encerramento, Erin pediu ao tribunal que lhe permitisse ler a declaração de impacto da vítima que ela havia preparado para a fase de punição no julgamento de Anthony, que não aconteceu porque ele tirou a própria vida. Com a presença da família do Anthony, Erin contou como os eventos daquele dia fatídico levaram embora algo que ela nunca poderia recuperar:
seu espírito despreocupado. Agora sofrendo de transtorno de estresse pós-traumático, ela explicou como era estar sempre olhando por cima do ombro, com medo de quem ela pudesse encontrar. Erin Orcutt fez um juramento de defender a lei. Depois de tudo que aconteceu, ela também tornou-se uma defensora das vítimas de crimes sexuais. Eu escolho viver minha vida e retirar qualquer poder que suas ações possam ter sobre mim. Para fazer isso, tenho que fazer algo com o qual lutei e nunca pensei que seria capaz de fazer. Eu te perdoo, se referindo ao Anthony naquela declaração que ela deu. Você não pode seguir em frente sem fazer isso, sem perdoar, disse Erin no tribunal. Então, pessoal, concluindo esse caso aqui para vocês, como vocês viram, depois de tudo aquilo ficou claro que ele iria levá-la até o deserto, tirar a sua vida, e talvez seu corpo demorasse muito para ser encontrado, talvez o caso demorasse até um pouco para ser concluído, mas ela foi muito forte, ela conseguiu fugir naquele momento, e tudo que ela passou naquele dia, é claro que reflete muito até os dias de hoje, mas ela foi muito forte, conseguiu seguir em frente e até conseguiu perdoar o seu agressor. É realmente uma pessoa muito evoluída para conseguir fazer algo desse tipo, mas pelo menos ela conseguiu sair viva disso, o caso foi resolvido bem rápido. E é um caso um pouco diferente que eu trago aqui para vocês, porque no fim deu tudo certo. Os responsáveis ali foram condenados por mais que ele tenha tirado a própria vida, mas ela conseguiu seguir em frente, leva sua vida agora de uma maneira diferente, é claro, mas ela está viva. Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Esse foi mais um vídeo aqui no canal Durmam Bem e até o próximo.